arquitetura high-tech, ela surgiu num contexto histórico pós-Segunda Guerra Mundial, após o mundo já estar com a economia recuperada. Os Estados Unidos e a Europa, eles começaram uma expansão tecnológica nesse período, e com isso os arquitetos, eles começaram a enxergar também uma necessidade de expressar esse momento em grandes edifícios. A partir daí surgiu então a arquitetura high-tech, que hoje é um sinônimo de evolução e sustentabilidade. O termo high-tech, ele é a abreviatura de High Technology. Essa corrente da arquitetura surgiu a partir dos anos 70 e consiste no uso de materiais de alta tecnologia para a construção de grandes obras. Ela faz parte do modernismo tardio, que propôs algumas mudanças referentes ao que vinha sendo praticado até então pela arquitetura moderna. Esse movimento, ele teve mais força na Inglaterra, Estados Unidos e França, e traz uma visão otimista do capitalismo e da indústria, fazendo uma referência à tecnologia e à importância do uso das máquinas. Considerado o movimento mais forte e expressivo do tardomodernismo, a arquitetura high-tech, ela caracteriza-se principalmente pela admiração e a apologia à tecnologia, a tecnolatria. É marcada pela vontade de expor os equipamentos e os componentes tecnícios do edifício, chegando a uma verdadeira fantasia tecnológica. Nos anos 70, os tecnicistas, eles dirigiram-se cada vez mais para a arquitetura pragmática, exibicionista e radical, criando o chamado ultratecnicismo. Através da exposição brutal do conteúdo tecnológico dos seus edifícios, a arquitetura high-tech, ela se apoia num sistema de segurança e controle informatizado, exagerando no uso de reflexões e deflexões a partir do emprego de materiais industrializados. Esses materiais que são utilizados nessa arquitetura são o vidro, o ferro, o aço inox e o alumínio. Quando olhamos para algumas obras da arquitetura high-tech, é possível ver suas estruturas e até mesmo seus sistemas técnicos, como os elétricos, hidráulicos, de climatização e circulação. Outra característica dessa corrente é o uso de cores vivas e acabamentos metálicos, como o ferro, o aço, o inox ou o alumínio, que lembram muito a arquitetura industrial. O que diferencia o edifício high-tech não é a alta tecnologia que ele utiliza mais que os outros, mas o fato de ostentar esta tecnologia, tornando-se um discurso principal, tornando ela um discurso principal. A arquitetura high-tech, ela tem sua origem no Palácio de Cristal, construído na cidade de Londres em 1851 por Joseph Paxton. Ele foi construído em ferro. Quando se fala em arquitetura high-tech, é impossível não destacar o Archigram. O Archigram foi um grupo de arquitetos dos anos 70 que criaram uma revista com o nome homônimo, Archigram, que vem da junção, esse nome vem da junção das palavras architecture e telegram. Para esses arquitetos, era necessário para as obras ter um clima do progresso que a época vivia, como o crescimento econômico, o surgimento da robótica, dos computadores e eletrodomésticos. A revista, ela tratava de assuntos como desenho técnico, texto sobre arquitetura, fotografia, dentre outros. Muitas das propostas que foram criadas nessa revista, elas ajudaram na difusão da arquitetura high-tech mundo afora. Dentre os principais expoentes da arquitetura high-tech, tem-se o Richard Rogers, o arquiteto britânico nascido em Florença, que estudou em Londres e em Yale, nos Estados Unidos, e juntamente com a sua esposa Seal e o casal Wendy e Norman Foster, fundou o Team 4, que se dedicou desde o início à alta tecnologia. Ele projetou, juntamente com o italiano Renzo Piano, o Centro Georges Pompidou de Paris, em 1973, o qual estabeleceu a sua reputação internacional graças à exposição estrutural e à mecânica do seu conteúdo. O Rogers é um herdeiro da tradição funcionalista, que leva a tecnologia ao virtuosíssimo de sua imagem e função, inclusive sendo considerado gótico pela busca do sentido puro da estrutura. Um dos maiores expoentes da arquitetura tecnicista, o Norman Foster é um arquiteto britânico que abriu seu estúdio independente do Team 4 no ano de 1967 e que passou a se dedicar ao projeto de grandes estruturas industriais com vários associados.
Sendo mais clássico que romântico, a sua obra ela é mais clara, buscando sempre conexões entre as membranas e estrutura e explorando todas as inovações tecnológicas disponíveis. O Foster ele interessa-se enormemente por detalhes arquitetônicos, pela qualidade da execução e pela repetição de unidades modulares industriais. Foster ele recebeu um Pritzker em 1999, que é uma homenagem dada aos arquitetos que ainda estão vivos, cujos seus trabalhos eles contribuíram de forma significativa para a humanidade e para o ambiente construído por meio da arte e da arquitetura. Outro arquiteto britânico, que é um expoente da high-tech, é o Michael Hopkins. Ele tem uma fascinação especial por membranas suspensas, que são estabilizadas através de um engenhoso sistema de cabos metálicos e ancoragens de alta resistência. Um grande expoente do ultratecnicismo é o Gustav Peschel, que é um arquiteto austríaco, cuja engenharia de seus edifícios ela fala a linguagem estética mecânica dos anos 70 e 80. Ele reagiu ao pós-modernismo com caricaturas satíricas com o pseudônimo de Hieronymus. Atualmente, os projetos do Peschel eles não têm o mesmo impacto que anteriormente, mas eles ainda mantêm as suas características básicas da exploração do high-tech até as últimas consequências. Outro expoente da arquitetura high-tech é o Christian de Ponsonby, que é um arquiteto francês, cuja sua arquitetura ela persegue a síntese entre a tradição e a ruptura, do individual com o coletivo, a arte com a tecnologia, a construção com a desconstrução, oscilando entre os dois polos, da plasticidade entre as raízes barrocas e a invenção técnica de bases góticas. As obras de Ponsonby, elas trabalham com a contraposição aos planos e volumes corbusierianos, através de espaços e iluminações, fazendo uso da geometria de formas puras ou inesperadas. Ela utiliza-se de tecnologias sofisticadas, tanto na metodologia de abordagem metodológica, com o uso da informática na composição volumétrica e de fachadas, como nos aspectos construtivos. O Ponsonby ele foi o primeiro arquiteto francês a ganhar o Pritzker Prize em 1994. Atualmente ele trabalha com a sua esposa, que é uma arquiteta brasileira, a Elisabeth de Ponsonby. A Château d'Eau de Christian de Ponsonby ela foi construída em 1974 e é um marco na paisagem monótona de uma nova cidade. É um manifesto para a percepção do espaço desejada por Christian de Ponsonby, que propôs, de fato, colocar no centro de uma rotunda um tanque de água de 37 metros de altura. Inicialmente, isso estava previsto para ir para outro local. O Ponsonby ele usa água para tecer ao longo das paredes transparentes um envelope de vegetação, com plano decagonal que carrega o reservatório e as vigas, formando calhas de barro de 1 a 1 metro para carregar assim a vegetação. A Centre Georges Pompidou, de Richard Rogers, foi um projeto escolhido mediante um concurso idealizado pelo então presidente da França, Georges Pompidou. O impacto sobre a população foi tremendo, tanto pelo desempenho em decisões projetuais, quanto pelos próprios arquitetos, o Renzo Piano e o Richard Rogers, que eram desconhecidos na época. O modelo ele era baseado nas possibilidades da alta tecnologia, estruturado com um sistema de conexões, tubos, cabos de aço. O conceito mais perceptível do projeto era externalizar toda a infraestrutura do edifício, tornando-a um componente do aspecto visual do edifício. Esse exoesqueleto estrutural e infraestrutural permite, por um lado, identificar claramente a função de cada elemento do edifício e, por outro, que o interior seja completamente livre e desobstruído. Outra obra, também do Richard Rogers, que se destaca é a The Lloyd's Building, que é a apótese do mantra modernista de materiais aparentes, mostrando não apenas a estrutura despida, mas também seus órgãos internos. Dutos de ventilação, toaletes, escadas e elevadores se expressam. Essa arquitetura de exoesqueleto buscou uma riqueza visual autêntica para se comparar ao bacharel voador medieval, um gótico retrógrado que glorifica a era das máquinas. Esse bacharel, para quem não sabe, é uma estrutura construtiva afastada da parede, essencialmente um pilar que absorve o empuxo do arcobotante. Como pontos focais dessa construção do The Lloyd's Building, tem-se as torres de serviço,
que, tirando vantagem das irregularidades do local, o Rogers ele dispensou a circulação e os serviços em torre estruturalmente independentes nas margens, liberando o centro para a criação de um espaço retangular de planta aberta. Também se destaca, também tem-se como ponto focal os módulos de lavatórios. Com a estética plugin dos projetos de Arquigram, os toaletes eles eram pré-fabricados em outro local antes de ser montado paralelamente à estrutura. Outro ponto focal dessa construção são os elevadores. Assim como as escadas rolantes do Centre Georges Pompidou, os elevadores eles acrescentam dinamismo à composição. Com poucas janelas no prédio, a visão panorâmica de alta velocidade está entre os elementos que propiciam um revigorante contato com o mundo exterior. A arquitetura high-tech no Brasil. Ela é rara, quase inexistente, porém existe um arquiteto brasileiro, o João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé, que criou obras institucionais marcantes. E as ideias de trabalho dele se aproximam das ideias do Norman Foster, do Renzo Piano e de outros arquitetos da high-tech. Seu interesse pela tecnologia aplicada à arquitetura era tanto que ele se especializou na fabricação e no uso de pré-moldados. O Lelé ele também desenvolveu processos de industrialização de argamassa armada. E entre os seus projetos de maior destaque está o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek. Ele privilegia o uso da luz solar e da ventilação natural, evitando o uso de ar-condicionado e diminuindo o risco com infecção. Durante os anos 80, a imprensa especializada em arquitetura ela debateu se o high-tech era um estilo ou uma evolução do modernismo. Em 1922, um editorial da World Architecture emitiu um consenso, no qual dizia que a arquitetura high-tech ela dramatizava a estrutura, enquanto a arquitetura moderna expressava sua função. Essa estrutura dramatizada incluía um aspecto notável. Serviços mecânicos em gerais ficavam de fora do prédio, como no Centre Georges Pompidou. Uma influência importante para a high-tech foi o embargo do petróleo e a crise energética global, em 1973, que motivaram a reformulação de como reduzir a utilização de energia durante a construção. Hoje, a arquitetura high-tech ela também é relacionada às cidades inteligentes. Arquitetura Slick Tech. O termo Slick Tech se refere à versão mais recente de arranha-céu de vidro e metal, tendo uma tendência modernista de caixa de vidro, na qual são concebidos os edifícios de formas geométricas puras. A Tech tinha como principal característica o sistema de parede-cortina, ou chamado também de curtain wall, que corresponde a um sistema de parede-cortina ou de muro-cortina, como é chamado, é um revestimento externo de edifício no qual as paredes externas não são estruturais, sendo utilizadas para proteção contra o clima e para manter os ocupantes seguros. Uma vez que o muro-cortina não é estrutural, ele pode ser feito de materiais leves, reduzindo custos de construção. Quando o vidro é usado como parede-cortina, tem a vantagem que é a luz. Que a luz natural ela pode penetrar mais profundamente dentro do edifício, tendo como exemplo a sede da ONU, onde participou Le Corbusier e Oscar Niemeyer. Sendo a sua configuração final, formas abstratas e cristalinas com tratamento volumétrico, estrutural e materiais de acabamento industrializados, polidos e esfumados. Entre os arquitetos desse estilo destacam-se o Egon Ehmann. As principais obras dele são a Igreja de Kaiser Guillermo, em Berlim, e a sede da IBM em Stuttgart. Egon é um arquiteto alemão em que nos 30 anos ele se destacou pelo uso não convencional de materiais construtivos. A arquitetura sustentável é uma forma diferenciada de conceber projetos arquitetônicos de forma sustentável. Ela tenta otimizar os recursos naturais para minimizar os impactos ambientais dos edifícios sobre o meio ambiente e seus habitantes, no caso a população em si, essas coisas. A arquitetura sustentável ela ganhou potência depois da crise do petróleo em 1970.
e em 1990 ela ganhou mais força, já que o conceito de sustentabilidade ele passou a ser mais discutido por órgãos internacionais, por buscas alternativas de economia sustentável em construção civil. Ela se intensificou bastante. Para a arquitetura sustentável ela ser sustentável, ela precisa seguir alguns princípios, como ela precisa se adequar ao clima do lugar, minimizando o consumo de energia e otimizando as condições de ventilação, iluminação e aquecimentos naturais. Tanto que isso você pode observar que uma obra ou uma arquitetura sustentável, ela tem geralmente as paredes delas, algumas paredes elas são de vidro para a iluminação natural ela ser mais fluente dentro do local. E também tem um prédio que ele é cheio de buraco, tanto que é casa de cupim, se eu não me engano. É uma arquitetura sustentável biomimética, ela puxa um pouco da biomimética também, que ela foi inspirada em uma casa de cupim ou em um formigueiro. Ela é cheia de buraco para facilitar a ventilação natural dentro do lugar. Também uma arquitetura sustentável, ela geralmente tem cobertura verde, que são ecotelhados, por exemplo, que é aquela plantação, aquela parte verde em cima de um telhado, de um prédio sustentável. Ele parece um gramado, literalmente, em cima do prédio. E também na arquitetura sustentável deve sempre evitar o uso de materiais químicos que vão ser prejudiciais à saúde humana, ao meio ambiente, como o amianto, o formaldeído, tratamento com madeira com CCA, entre outros materiais também. E também uma alternativa em uma obra sustentável é o banheiro seco, que é um pouco nojento, mas é uma forma de sustentabilidade, né? No banheiro seco, após você fazer o número 2, ele fica dentro de uma caixa de metal, onde ele vai usar a temperatura do sol vai usar o sol para fazer a temperatura daquela caixa subir, para eliminar qualquer tipo de bactéria, para isso servir como adubo depois. A arquitetura sustentável ela é uma boa jogada, porque ela reduz a produção de resíduos na cidade, pois são separados para que ocorra a reciclagem correta. Os famosos arquitetos verdes são aqueles que buscam sempre a harmonia entre o ambiente natural e o ambiente criado pelo homem, o ambiente urbano, no caso. O índice de sustentabilidade empresarial ele também é um dos motivos pelos quais grandes empresas adotam a arquitetura sustentável. A iniciativa foi da América Latina, que ela teve com o objetivo de criar um ambiente de investimento relacionado com as demandas do desenvolvimento sustentável, que ela estimula a responsabilidade ética de corporações através de boas práticas. E isso é uma boa, porque, querendo ou não, uma construção, ela demanda de muito recurso natural. E durante uma obra, geralmente, se for um local fechado, e principalmente for uma obra de grande porte, como uma construção de uma empresa nova, um prédio, se aquele local tiver vegetação, provavelmente ele vai ser desmatado e não vai ser feita realocação daquelas árvores, elas vão ser realmente cortadas e provavelmente usadas para outros fins. Tem também casos que eu acho até interessante, de prédios que tinham vegetação ali, e em vez de tirar a vegetação, eles adequaram o prédio à vegetação, eles adequaram o prédio ao ambiente em si, fazendo o quê? Tem um que ele tinha uma árvore bem no meio do prédio, eles fecharam ao redor com um acrílico e construíram ao redor da árvore. Isso é bem interessante. Fora que a arquitetura sustentável ela tem muitas vantagens, como a preservação do meio ambiente, que ela é a vantagem mais predominante no caso, pela conta do setor de construção civil ela ser responsável por um impacto ambiental muito forte. Segundo alguns dados, uma construção civil ela consome 75% dos recursos naturais, 20% da água do local e
E também nas cidades eles são gerados 80 milhões de resíduos. Isso é bem impactante. Fora que também ela é mais justa socialmente. Além de ser mais justa socialmente, ela traz um maior bem-estar para quem mora em uma obra sustentável, em uma casa sustentável, porque o ambiente é completamente diferente, né? O ar dali, querendo ou não, ele é mais puro que o ar de uma cidade. O ar onde tem muita poluição, como São Paulo, exemplo. Se você for para um lugar no campo, ou se você vem de um lugar do campo, você mora no campo a vida toda, quando você vai visitar uma cidade grande, você sente o ar meio pesado. Querendo ou não, você sente o ar mais pesado que o normal. Exemplo, o ar daqui de Ilhéus, ele é mais puro que o ar de Minas, pelo fato de Ilhéus não ser tão fechado assim. Tem um nível de poluição não tão alto, mas não é comparado a uma cidade grande. Também as obras sustentáveis têm um valor maior no mercado imobiliário. Pesquisas já mostraram isso, que um imóvel com certificado ele tem uma valorização instantânea de 10% do valor do aluguel dele. E é isso, a arquitetura sustentável ela veio para poder mudar o mundo, no caso, né? Trazer melhor condições entre homem e natureza. Os projetos da denominada arquitetura alternativa se distinguiram pelas soluções plásticas, ou uso de materiais e técnicas construtivas vernaculares, ou adotando novas abordagens, repúdio à serialização ou industrialização e busca de fontes de legitimação mediante a interfaces multidisciplinares. A alternativa também, na sociologia, ela ganha outros significados. No caso, é uma postura, uma visão de mundo de algumas pessoas que procuram contestar a sociedade dominante e procurar um outro caminho. Então, basicamente, pode-se entender como sinônimo de contracultura. Os anos de 1956 e 1979 foram anos bastante significativos. Em 1956, na área da arquitetura, surge o fim dos congressos da arquitetura moderna, que marca um momento de ruptura que vinha sendo feito na arquitetura moderna, justamente quando ascende uma nova geração de arquitetos que começam a questionar os valores dessa arquitetura moderna, em particular do urbanismo moderno. Também em 56 e 57 é onde tem o início do concurso para o projeto de Brasília, e é aí que entra a arquitetura. Já no ano de 1979, no caso brasileiro, é uma data muito importante. Surge o momento da abertura política. O governo passa a permitir reuniões públicas e ocorreu em São Paulo um seminário no IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, onde reuniu todas as gerações de arquitetos para discutir os rumos de como entender esse processo que caminhava para a democratização. Em destaque nessa arquitetura, o reaproveitamento de resíduos ou materiais naturais podem ser substituíveis ou recicláveis. Nessa vertente, o arquiteto japonês Shigeru Ban é o expoente. Entre os seus trabalhos, o mais conhecido é o baseado em papelão, revestido com resinas especiais. Ele também trabalha com um bambu. Esses materiais têm uma tecnologia e uma técnica para ser construído. Shigeru Ban utiliza dos materiais papel e papelão, também no auxílio às catástrofes como terremotos, por exemplo. A rigidez e a dureza do material para ele dão maior resistência, porque o terremoto pode derrubar um prédio de concreto, mas uma casa feita de papel, dependendo da sua conformação e sua estrutura, não vai cair. Ele considera o papel a madeira evoluída. Para ele, o papel tem uma facilidade para trabalhar. Uma das premissas de seu trabalho é chamada de estrutura invisível, que é a maneira como ele constrói e como estrutura o seu projeto. Isso faz com que ele tenha uma outra identidade e dá a ele uma outra qualidade de produto. Shigeru Ban tem um trabalho extremamente rico também na questão social e projetos comerciais. Ele se preocupa muito mais do que simplesmente a estética, a questão da beleza da arquitetura, mas vai à funcionalidade e faz com que paremos para pensar e nos cria uma inquietação para repensar ou projetar arquitetônico. Nomadic Museum
is designed to be transformed to city and country to country. The biggest challenge is how to make the building transportable economically. So I try to look for the material which I can borrow the only short period of time everywhere in the world. Then I found the shipping container, because shipping container is made of the international standard. The museum was first designed for the site in New York on the Hudson River. The pier itself is very narrow and 200 meters long. And also, as you may know, this pier was designed to receive Titanic. Que é uma arquitetura que utiliza alta tecnologia e é uma arquitetura inteligente, né? E ela prevê o uso de diversas formas para a geração de energia elétrica sem a emissão de carbono. Esse tipo de arquitetura ela consiste na utilização de métodos e sistemas que são ecologicamente eficientes para o projeto, visando principalmente a conservação energética e a minimização dos impactos ambientais. Nos anos de 1960 até os anos de 1970, houve um movimento chamado Despertar Ecológico, que foi o resultado da progressiva crise ambiental. E isso começou a fazer parte da realidade. Então a natureza passa a ser vista como algo limitado, formado por um conjunto de ecossistemas, do qual o homem ele faz parte e ele é responsável pela manutenção do seu equilíbrio. Logo após essa revolução toda, né, a preocupação ambiental ela passou a fazer parte da cartilha pós-moderna, e ao invés de se voltar ao passado, como faziam alguns arquitetos que eram regionalistas, os arquitetos tardo-modernos, eles se interessaram mais pelo futuro e começaram a explorar a chamada tecnologia, as características da ecotec, né? A ecotec, ela tem a adoção dos principais princípios da sustentabilidade, os quais garantam uma maior e mais produtiva vida útil para a edificação, reduzindo ou até mesmo eliminando o desperdício energético. Também explora fontes energéticas renováveis e garante a conservação e a proteção da natureza. Também tem como característica a aplicação de sistemas computadorizados, que vem através da arquitetura inteligente, assim também como a experimentação de novos sistemas estruturais, materiais e acabamentos, de uso universal, que aposta na tecnologia como recurso para a solução dos problemas ambientais. No caso, isso se chama tecnocentrismo. Uma construção que é uma obra do arquiteto Renzo Piano, que é a Academia de Ciências, que fica localizada na Califórnia. E essa construção ela recupera dois edifícios muito antigos, que foram construídos em 1934 e foi inaugurada em 2008. É uma construção totalmente baseada nos conceitos ecotec e sustentável. Bom, esse edifício ele consome 30% e 35% a menos da energia requerida pelas regras. O projeto ainda conserva duas paredes de calcário do edifício anterior, de 1934. Abriga um planetário, um habitat para a floresta tropical, um aquário e outros espaços que são utilizados nas exposições para abrigar as coleções da academia. O planetário e a bolha contêm o habitat da floresta tropical, que são formados por duas grandes esferas e ainda acabam formando o telhado verde, que é o ambiente onde várias espécies nativas acabam ocupando. Esse telhado verde ele não precisa de manutenção ou água além do necessário. O telhado verde ele fornece uma cama de isolamento térmico superior para a construção, e isso acaba reduzindo a necessidade de energia para o ar-condicionado. E os resíduos de nitrato purificam sistemas naturais e a água do aquário acaba sendo reciclada por conta disso. Esse projeto pode ser a representação perfeita do termo ecotec, pois o arquiteto Renzo Piano ele conseguiu criar algo baseado na alta tecnologia e na sustentabilidade. E isso é realmente algo muito incrível, né? Porque acaba nos mostrando a verdadeira essência do termo responsabilidade com a natureza.
Devido à crise ambiental que estava acontecendo em meados do século XX, resultado da industrialização e do rápido processo de urbanização, os impactos ambientais eles já eram visíveis. E aí que ocasionou o chamado despertar ecológico, que é aí que a natureza passou a ser vista como algo finito, algo limitado. E foi aí também que surgiu esse despertar para as questões ambientais. No início dos anos 70, começou a cooperação internacional a favor da preservação da natureza, e a ONU promoveu a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Homem, em 1972, na Suécia. Nesse evento, que contou com a participação de mais de 112 países, foram discutidos vários assuntos visando a conciliação entre o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente. Foi nesse evento também que começou a ser discutido o que viria a ser a ecoarquitetura. A arquitetura ecológica, ou ecoarquitetura, é uma corrente pós-moderna que se baseava na defesa do uso de materiais que não agredissem o meio ambiente, visando reduzir os impactos ambientais e atenuar os efeitos sobre os recursos naturais existentes. A ideia é o seguinte, era fazer uma edificação que se adaptasse ao meio, que usufruísse das condições naturais de iluminação, de ventilação e que diminuísse o máximo possível de dano ao meio ambiente. Sobre as características da arquitetura ecológica, a gente pode citar o reaproveitamento de água, um exemplo disso é o reaproveitamento de água da chuva, a utilização de energia solar, as placas fotovoltaicas, por exemplo, a ventilação natural e a iluminação natural dentro dos projetos, a escolha de materiais que sejam renováveis, né, e que não causem um impacto ao meio ambiente, o reaproveitamento e a reutilização de materiais e o descarte correto dos resíduos. Dentro da arquitetura ecológica, a gente pode citar algumas variações ideológicas, como, por exemplo, a arquitetura neovernacular e a arquitetura regionalista. A arquitetura neovernacular é uma arquitetura que propõe resgatar práticas arcaicas que são menosprezadas pelo modernismo, como, por exemplo, a valorização do papel de povos indígenas e de povos remanescentes de culturas antigas também, considerando que eles tenham muito a ensinar sobre o que seria uma sociedade verdadeiramente ecológica. Os defensores dessa arquitetura, eles acreditam no mundo natural e na relação de transformação entre o homem e a natureza. Para a gente entender um pouquinho mais do que seria a arquitetura neovernacular, eu vou explicar para vocês o que precede essa arquitetura, que é a arquitetura vernacular. A arquitetura vernacular, ela utiliza materiais locais, técnicas bem tradicionais e quase todas elas é adequada ao ambiente, como por exemplo nas aldeias indígenas. Aqui nesse tipo de arquitetura a gente fala de construções que utilizam os materiais locais, como por exemplo as construções de taipa, que usam pau a pique, as construções de adobe, de madeira, de pedra, bambu e entre outros materiais. O brasileiro Severiano Mário Porto e o egípcio Hassan Fath, eles se destacam na defesa dessa arquitetura neovernacular. Um outro exemplo é a arquitetura regionalista, que propõe o uso de materiais renováveis que sejam de preferência da própria região, utilizando materiais naturais, reaproveitamento, técnicas artesanais ou semi-artesanais, só que aligando isso com a tecnologia contemporânea. Dessa forma, além de preservar a natureza, de preservar a memória, a cultura, mantém também a identidade do local e ainda preserva um ambiente natural. Ele faz tudo isso usando materiais regionais, materiais renováveis, mas de uma forma menos radical que a ideologia neovernacular, né? Na arquitetura ecológica, a gente pode encontrar alguns princípios da sustentabilidade junto com tecnologia para a proteção e preservação do meio ambiente. Um exemplo disso é o edifício do Instituto do Mundo Árabe em Paris, que foi projetado por Jean Nouvel. Em uma das fachadas desse edifício, tem um sistema de diafragma de metal que é fechado ou não por células fotoelétricas, fazendo com que se aproveite a iluminação externa natural para iluminar o interior, para a iluminação interna do prédio. Um outro exemplo de edificação ecológica, e trazendo mais para a nossa realidade, foi essa casa que foi feita para a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins, em 2019. Ela é uma casa toda feita de madeira reflorestada, nesse caso eucalipto e pinos, que são as madeiras mais cultivadas no Tocantins. A energia dessa casa é toda gerada através de painéis solares e ela ainda conta com um biodigestor, que ajuda na redução de resíduos. Mais um exemplo é o Serpentine Pavilion, de 2017, em Londres, que foi projetado por Diedebo Francis, um arquiteto africano. E segundo o próprio arquiteto, ele disse que queria projetar algo que fosse ecologicamente correto e sustentável.
Então, a gente pode ver aí na imagem que a cobertura ela possui várias aberturas que possibilitam a entrada da iluminação natural e também possui uma pele transparente que protege da chuva. As paredes também foram pensadas para aproveitar o fluxo de ar, aproveitar naturalmente esse fluxo de ar, além de também possuir aberturas para também aproveitar a iluminação tanto de dia quanto à noite, né, a iluminação natural. E o telhado também, ele possui esse formato de cone e ele se transforma num funil que capta a água da chuva, que coleta a água da chuva, reaproveitando essa água também. A arquitetura ecológica e a arquitetura sustentável. A arquitetura ecológica é aquela que tem uma atenção especial na integração entre o edifício e o meio ambiente, visando causar o menor impacto possível à natureza. Já a arquitetura sustentável é aquela que também visa o menor impacto possível à natureza, mas ela também se preocupa em promover o desenvolvimento social, cultural e também se vai ser viável economicamente. Então, a arquitetura sustentável, ela se preocupa com as gerações atuais e com as gerações futuras também. Resumindo, uma edificação ecológica pode ser sustentável e uma edificação sustentável pode ser ecológica, mas isso não é uma regra, nem sempre vai ser assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma edificação ecológica que não agrida ao meio ambiente, que procure minimizar esses impactos, mas que utilize um material que tem um ciclo de vida curto ou que tenha uma necessidade de manutenção constante. Ela não vai ser sustentável porque não vai ser viável economicamente. E por isso ela não se enquadra na arquitetura sustentável, ela não se enquadra como sustentável.